Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos em um estudo bíblico. Estou procurando administrar esse estudo bíblico passo a passo, falando sobre as revelações do livro de Apocalipse. Hoje eu quero adentrar no capítulo 2, são cartas às igrejas. Então, nós vamos conhecer essas igrejas. Hoje eu quero falar em especial sobre a igreja de Éfeso. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva isto, diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolo e não o são, e os achaste mentiroso. E tens perseverança e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras do Nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Muito bem, amados, diletos irmãos. Então começamos hoje a falar sobre as cartas. Apóstolo João, ele estava exilado na ilha de Pátamo por causa do Evangelho de Cristo, por causa da pregação do Evangelho de Cristo. Ele foi julgado, condenado e foi deportado para o exílio e foi abandonado ali numa terra onde era habitado por bestas feras para ser consumido por essas feras. E o apóstolo João, ele ora intensamente a Deus, e Deus envia um anjo para trazer a ele uma revelação, e o próprio Jesus aparece a ele em uma visão, dando ordem para que ele escrevesse toda a visão que ele tinha no livro. E este livro é o Apocalipse. Este livro, muitas pessoas confundem ele como sendo o Apocalipse de João. Mas, na verdade, esse Apocalipse é de Jesus Cristo, que Deus revelou por meio dos seus anjos, por meio do seu anjo, para que João escrevesse. Então, João não tem nada de autor deste livro. Ele é apenas um instrumento de Deus para escrever a visão do Apocalipse. O versículo 1 até o versículo 7, ele fala sobre a carta para a igreja de Éfeso. Do versículo 8 até o versículo 11, sobre a igreja de Esmirna. E do versículo 12 até o versículo 17, a igreja de Pérgamo. E do versículo 18 ao versículo 29, para a igreja de Tiatira. Então, aqui nós vemos 4 igrejas.
Hoje provavelmente estarei falando sobre duas igrejas, sobre a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Amanhã eu estarei falando sobre mais duas igrejas e assim nós iremos concluir as 7 cartas, as 7 igrejas. Muito bem, amados. Eu convido vocês a analisarmos com profundidade aquilo que a Escritura nos mostra, aquilo que a Escritura transmite para cada um de nós nesta carta, nesta exposição do livro de Apocalipse. Eu acredito que se todos cristãos estudassem o livro de Apocalipse, teria uma vida fundamentada mediante a graça de Deus, teria uma vida alicerçada na palavra de Deus. O capítulo 2, ele foi escrito no ano 96 após Cristo. O livro de Apocalipse todo foi escrito no ano 96, o ano em torno do ano 100 depois de Cristo. De 96 até um século depois de Cristo, este livro de Apocalipse ele foi escrito. Então, o capítulo 2 está escrito que escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Ou seja, escreva ao pastor. É isso que está escrito. O anjo aqui é o pastor da igreja de Éfeso. Mas quem era o pastor da igreja de Éfeso? Segundo os estudiosos, o pastor da igreja de Éfeso, ele era o próprio João. A igreja de Éfeso foi fundada, inclusive, por apóstolo Paulo. Mas o pastor que estava em exercício na época era João, mas João estava exilado na ilha de Pátamo. Então, provavelmente, ele tinha um outro substituto que receberia esta carta. A carta escrita para uma igreja. A igreja de Éfeso, portanto, representa o período do tempo apostólico que se conclui em torno do ano 100 depois de Cristo. Após este primeiro século, parece que a igreja de Éfeso parou de existir. Isso diz que aquele que tem as 7 estrelas em suas mãos direita. Então, primeiro vamos entender quem são essas estrelas. Todos os pastores pertencem ao Senhor e foram eles realmente posto por Deus para pastorear esta igreja. As 7 estrelas aqui representam os 7 pastores de 7 igrejas. E aqui o versículo continua dizendo que ele tem em sua mão direita as 7 estrelas e ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Castiçais eu expliquei no meu primeiro áudio, que os 7 castiçais são as 7 igrejas que estavam na Ásia, que representa a toda a igreja do mundo inteiro. Qualquer igreja que hoje é fundamentado, tanto no Brasil quanto no exterior, em outros países, são fundamentados a partir dessas 7 igrejas. Não importa se você é presbiteriano, metodista, batista, adventista, não importa qual ministério que você professa, mas você descendeu de uma das 7 igrejas de Cristo. E Cristo, ele anda no meio da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Ele diz a qual ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os castiçais de ouro é a igreja. Os 7 castiçais de ouro é a igreja. Todas as igrejas fundamentadas originaram-se destas 7 igrejas. Cristo é a cabeça da igreja. Isso está em Colossenses 1, verso 18. Ele diz: conheça as tuas obras. Essa palavra conheça a tua obra foi repetida a todas as 7 igrejas. Insinua o conhecimento de Deus sobre a vida pastoral, sobre a vida ministerial, sobre as ovelhas. Deus conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele diz: eu conheço o teu trabalho, a tua paciência, e que tu não podes suportar os maus. Então, aqui está
falando sobre aqueles que desviaram da verdade, desviaram da doutrina. A igreja de Éfeso, era uma igreja cheia de doutrina, ela seguia a doutrina de Cristo e ela não suportava que houvesse uma falsa doutrina dentro da igreja. E aí ele diz, e provaste os que se dizem apóstolo e não são, e tu o achaste mentiroso. Então a igreja de Éfeso, quando chegava alguém lá na igreja de Éfeso e dizia, eu sou apóstolo de Jesus, logo a igreja colocava ele em prova. Logo a igreja colocava ele para ser provado se era realmente apóstolo de Cristo. E esta igreja tinha um método de descobrir se eles eram ou não eram apóstolo de Cristo. E aqueles que não eram desmascarados em público pela igreja de Éfeso. Então, ele diz que ele colocava à prova aqueles que dizia ser apóstolo, mas aqueles mentirosos era rapidamente descoberto a sua mentira. Então, isso mostra que a igreja de Éfeso tinha uma qualidade rica na sua doutrina. A sua doutrina era algo que era realmente capaz de discernir a verdade do falso. Aí diz que sofreste e tiveste paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não desfaleceste. Ou seja, o versículo 3 diz que a igreja de Éfeso passou por um sofrimento, que eles acabaram sofrendo, alguns se desviaram da sua direção, mas outros seguiram acreditando, embora a situação não era realmente uma situação boa. A igreja de Éfeso enfrentou muitos problemas, mas eles foram diligentes em seus esforços e não se deram por vencido. Eles perseveraram na doutrina, eles perseveraram na verdade. Alguns se desviaram, mas outros perseveraram firme, mesmo diante da perseguição. O tanto que o apóstolo João, sendo o dirigente da igreja de Éfeso, ele foi julgado e condenado e exilado, abandonado. E muitas pessoas, talvez, olhando essa situação do seu líder, do seu pastor, se fosse nesse período de hoje, se um pastor de uma igreja fosse preso, ele estaria na mídia, o seu rosto estaria na mídia, as pessoas iriam dizer, tá vendo? Tá vendo o que está acontecendo com essa igreja? Tá vendo o que acontece com essa igreja? Eu falei, essa igreja não presta. Mas mesmo o apóstolo João sendo julgado, condenado, ao princípio lançaram ele dentro de um caldeirão de óleo fervente para ele morrer, mas ele não morreu. Deus preservou a vida dele, e aí levaram ele para uma ilha deserta e lá abandonaram ele. Mas a igreja de Éfeso perseverou, manteve-se firme, foram diligentes em seus esforços, não se deram por vencido. O versículo 4 diz, mas tenho contra ti, que deixaste teu primeiro amor. Então eu quero analisar este versículo com bastante cuidado, amados. Deus elogia, o Senhor Jesus elogia a qualidade de Éfeso. Mas aqui está agora, existe algo que Deus tinha contra a igreja de Éfeso, que eles tinham deixado o seu primeiro amor. Algo, então, estava andando mal. Apesar da igreja ser uma igreja de doutrina, de uma igreja ter zelo pela doutrina, algo não estava indo bem. Então, alguma coisa perdeu, saiu da linha. O seu primeiro amor, eles abandonaram o seu primeiro amor. Por que isso ocorreu? Porque essa igreja era uma igreja de doutrina, e por ser uma igreja de doutrina, eles colocavam em prova todos aqueles que se diziam
apóstolo de Cristo. Se fosse no dia atual, você chegava lá, um novo convertido, dizendo: eu aceitei Cristo, eu sou servo de Cristo, a igreja de Éfeso ia colocar ele em prova, e muitas vezes ele não ia suportar essa prova. Então a igreja se tornou dura, a igreja se tornou amarga, pesada. Eles perderam o foco, o amor principal. Eles perderam o seu amor pelas almas. Eles começaram a colocar todas as coisas em prova. O primeiro amor refere-se ao... eles pararam de olhar para a cruz de Cristo. Eles pararam para olhar algo principal, que era a salvação da alma. Eles estavam mais preocupados com a doutrina. Eles estavam mais preocupados em doutrinar as pessoas. Então, isso estava levando as pessoas muitas vezes a se perderem. O que ocorre nos dias atuais, amado? Muitas vezes as pessoas estão tão preocupadas com a veste dos cristãos, a maneira como o cristão se veste, é preocupado até mesmo com a maneira das pessoas cortar seu cabelo, de usar brinco, pintura, e isso tem levado a igreja a se endurecer, se tornar uma igreja amarga, dura, e deixaram de praticar o amor. Começa agora a só querer olhar para a doutrina, praticar a doutrina, doutrinar. Isso parece que estava acontecendo. Eles deixaram de pregar o arrependimento, de pregar a cruz de Cristo. E isso tem ocorrido nos dias atuais também, amados irmãos. Então, Deus aqui, ele traz um julgamento dizendo para a igreja de Éfeso. Primeiro, ele elogia a qualidade da igreja de colocar em prova os falsos apóstolos e encontrar os mentirosos. Mas ele diz: mas eu tenho contra ti que você deixaram de praticar o primeiro amor. Você pararam de pregar a salvação, o arrependimento. Vocês estão mais preocupados com a doutrina. Então, recorda-te, pois, de onde caíste, diz o versículo 5, e arrependa-te e pratique as primeiras obras. Quando não vires brevemente a ti, e tirarei o teu castiçais do teu lugar, se não te arrependeres. Veja bem, então aqui Deus leva a igreja, chama a atenção da igreja. Ele diz: recorda, pois de onde caíste. Se você, meu irmão, minha irmã, caiu, se você cometeu uma falha, se algo está te acusando, então lembra-te de onde você caiu. Todos nós somos conscientes daquele erro que praticamos. E a nossa consciência, quando nos acusa, maior é Deus, que conhece o nosso assentar e nosso levantar. Então ele diz: recorda-te, pois, de onde caíste. Faça uma reflexão, faça uma autoanálise da sua vida. Significa que algumas pessoas caíram até da graça, o que significa que tinha deixado de confiar em Cristo, de confiar na cruz de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre a cruz de Cristo em Gálatas, capítulo 5, verso 4. Algumas pessoas dizem: eu não vou pregar a cruz para mim não tem valor. Se não fosse a cruz, amado, não haveria salvação. Arrependa-te e pratica a primeira obra, pois volta a olhar para a cruz, volta a olhar para o sacrifício de Jesus. Cristo é a fonte da luz, mas a cruz é o meio. Deve voltar para a cruz, senão a luz será tirada de nós. Então, pratica primeiras obras, que Deus está falando. Quando você menos espera, você pode perder a sua vida, perder a sua salvação. Mas tens, porém, isto, ele diz. Deus agora passa a elogiar ele, dizendo: tem, porém, isto, que aborreceste as obras do Nicolaítas, a quais eu também aborreço. Quem eram os Nicolaítas? Quem eram essas pessoas? Era alguém que pregava uma falsa doutrina. A palavra Nicolaítas significa conquistadores laicos, são pregadores que exploram as pessoas em vez de ensiná-lo espiritualmente. Sabe quem são os Nicolaítas, irmãos? São aqueles que, quando você convida ele para vir fazer uma campanha na sua igreja, ele vem.
mas traz com ele dezenas ou milhares de envelope e distribui antes mesmo de ele pregar. Começa a distribuir dizendo: irmão, faça uma oferta de fé, que Deus vai te abençoar. Esses são os nicolaítas, que são falsos pregadores, que exploram as pessoas em vez de ajudar essas pessoas espiritualmente. Essa doutrina errônea o Senhor odeia. Isso também nós devemos odiar. Nós não devemos aceitar esses tipos de pregadores que estão ali simplesmente para ficar rico às custas de cada um de nós, às custas da nossa fé. Aí ele diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo diz que a igreja deve voltar para a cruz. É isso que o Espírito Santo está falando para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Nós devemos voltar novamente para a cruz, olhar para o sacrifício, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, olhar o sofrimento de Jesus. Muitas pessoas hoje pararam de pregar a salvação, a cruz de Cristo, estão pregando a doutrina da prosperidade. É errado. Não é erro você querer enriquecer, ficar rico, mas a doutrina da prosperidade não é bíblico, meu irmão, não é bíblico, minha irmã. Quando as pessoas começam a dizer: você dá tudo que você tem, que Deus vai te dar 100 vezes mais, isso é mentira, meu irmão, isso é mentira, minha irmã. Então você precisa voltar para a cruz, voltar para Cristo. O cristão é um vencedor só quando põe sua fé exclusivamente em Cristo, na cruz, no sofrimento, naquilo que Cristo passou para dar vida, para trazer liberdade. Você só terá essa liberdade, você só terá essa ação quando você se rende totalmente à cruz de Cristo. Então o Espírito Santo vai operar em você. O Espírito Santo vai agir dentro da tua alma, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo graça, perdão. E o versículo 9 até o versículo 11 fala-nos sobre a igreja. Aliás, do versículo 8 até o versículo 11 fala sobre a igreja de Esmirna. E eu quero falar um pouco sobre a igreja de Esmirna. Ele diz: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu, diz estas coisas. Então aqui vamos ver. A igreja de Esmirna recebe esta carta. Refere-se à igreja dos mártires, o período que abrange ao redor do ano 100 até aproximadamente o ano 300, quando a igreja passou a ser perseguido, a ser preso. As pessoas foram lançadas na arena para ser morto pelos leões. Pessoas que se professavam a fé em Cristo era preso, condenado, era julgado. Então a igreja de Esmirna simboliza do ano 100 até o ano 300 depois de Cristo. Então aqui Cristo diz para ele que escreve o primeiro e o último, diz: Cristo é o princípio do que se refere ao Criador e ao fim de tudo que se refere ao seu controle total, ou seja, o completo controle. Ele diz que ele foi morto e reviveu, refere-se à cruz novamente e à ressurreição. Então, o Senhor diz estas coisas. Ele diz: conheço as tuas obras, e a tribulação, e a tua pobreza, mas tu és rico. A igreja de Esmirna, ela se tornou uma igreja pobre, onde ela passou por um período de escassez, onde os cristãos de Esmirna, a igreja que simboliza Esmirna, ela teve que fugir das suas terras. Eles passaram por privações, aparentemente pobre exteriormente, mas o Senhor os proclamou rico espiritualmente. A igreja de Esmirna, ela é diferente da igreja de Laodiceia, que afirmou ser rica, mas
o Senhor declarou que era pobre. Aqui diz que havia uma blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são. Então Deus disse para ele: eu conheço as tuas obras, as tribulações, a sua pobreza e as blasfêmias do que se dizem judeus e não são, mas são as sinagogas de Satanás. Então, destes versículos aprendemos que Deus não considera os judeus verdadeiramente aqueles judeus que o rejeitaram, que rejeitaram a Cristo. Embora eles são judeus de nascimento, mas eles se julgam judeus, mas não são. Eles se tornaram, foram considerados como uma sinagoga, eles foram considerados como adoradores de Satanás, da quais eles rejeitaram a Cristo. O versículo 10 diz: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo enviará algum de vós para o cárcere, para que sejais provados. Tereis tribulações de 10 dias. Se é fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Veja bem, Jesus está declarando que aqueles que pertenciam à igreja de Esmirna, eles iriam padecer, porque o diabo estava furioso contra a igreja de Esmirna. Faria com que eles fossem presos. Acredita-se que representa as 10 perseguições principais que Roma lançou contra a igreja dessa época, que abrange o ano 200 depois de Cristo, onde houve 10 grandes perseguições contra a igreja, onde muitos cristãos foram decapitados, muitos cristãos foram mortos, foram sepultados vivos, foram lançados na arena para ser devorados pelos leões, foram abertos muitas vezes o seu ventre para morrer lentamente. Alguns foram até decapitados. Então Jesus diz para eles: seja fiel até a morte, e vocês terão a garantia da vida eterna, vocês terão uma coroa de vida. Aí o versículo 11 encerra essa carta dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito diz que às vezes pode haver sofrimento, amado, mas Jesus diz: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Refere-se aqui, amados, que quem for fiel até o fim não será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, este é a carta de Jesus para as duas primeiras igrejas, a igreja de Éfeso e a igreja de Esmirna. Amanhã eu estarei voltando para falar sobre a igreja de Pérgamos e também estarei falando sobre a igreja de Tiatira e provavelmente estarei encerrando o capítulo 2, falando sobre mais para que possamos compreender, amados, aquilo que a palavra de Deus nos tem dado. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Eu fico muito satisfeito em comentar o livro de Apocalipse, amados. Aprendo muito. Toda vez que eu comento o livro de Apocalipse, a minha mente se abre mais. Eu quero agradecer, inclusive, para a nossa irmã Eliette, que faz parte do grupo da missionária Aldeni, que pediu que eu gravasse esses áudios, trazendo uma explanação do livro de Apocalipse. Eu estarei procurando, na medida do possível, comentando os versículo por versículo. Não tenho pressa, amados. O livro de Apocalipse, ele contém, se eu não me engano, 22 capítulos. Então, provavelmente, eu levarei mais de 22 dias para comentar todo o livro de Apocalipse. Graça e paz para todos. Seja graciado com o dom da fé. Amém?